Vamos falar agora sobre crimes ambientais. No último fim de semana, a polícia flagrou uma rinha de galo na zona rural da cidade de União, onde mais de 50 aves foram apreendidas. Foram apreendidos também materiais ilegais como anabolizante para aplicar nos animais. E muitos deles estavam feridos e com sinais de maus tratos. O Notícia da Manhã também mostrou ontem um problema recorrente no interior da cidade de Picos, onde cães e gatos de moradores de uma comunidade rural têm sido mortos por envenenamento. Então, eu vou chamar agora a Gorete Santos para conversar ao vivo com a gente, porque para entender um pouco a que tipo de punições os criminosos que praticam, né, esse tipo de atitude perversa podem ser levados, que tipo de crimes eles podem pagar por conta disso. Gorete. Olá, Aline. Infelizmente, a gente continua vendo, né, esse tipo de crime se repetir aqui no estado do Piauí. Crime considerado de maus tratos aos animais. Você citou pelo menos 2 deles que são recorrentes, inclusive a questão das rinhas de galo, que continua a acontecer. E a Delegacia de Meio Ambiente, inclusive, já está investigando esse caso. A gente vai conversar agora com o delegado William Moraes, trazendo mais informações. A Aline, inclusive, já começava perguntando, né, a que tipo de punição esse tipo de crime pode incorrer. Delegado, bom dia. Bom dia. O crime de maus tratos, ele faz uma distinção, né? Ele considera maus tratos, no artigo 32 da Lei 6.9.605, ele bota apenas o verbo maltratar, né? Maltratar, ferir, mutilar, isso daí tudo é considerado crime. Mas ele faz uma distinção. Cães e gatos terão uma pena maior. Então, se você fizer crimes de maus tratos e o animal for um cão ou for um gato, a pena vai ser de reclusão de 2 a 5 anos. Mas se for qualquer outro animal, à exceção desses 2, então nós teremos uma pena de 3 a 1 ano de detenção. Então, a própria lei faz uma distinção a respeito dos animais que estão sujeitos a maus tratos. No caso da rinha de galo, essa responsabilização, ela vai para o proprietário daquele ambiente, consequentemente também para todas aquelas pessoas que estão ali naquele momento se aproveitando dessa situação? É muito interessante a lei ambiental quando ele fala de crimes contra os animais, né? Contra a fauna. Então, o que é que lhe acontece? Enquanto que todos os delitos, todos os crimes, a responsabilidade é pessoal, é do indivíduo, é do ser humano, só o ser humano pode ser apenado por crimes. No meio ambiente, não. Quando o crime é contra o meio ambiente, a pessoa jurídica também é responsabilizada. No caso de uma rinha de galo, né, é uma pessoa física, lógico, a não ser que seja uma empresa, mas não pode se constituir a empresa porque é uma atividade ilícita, mas vamos dizer que fosse ali uma empresa. Se fosse a empresa, tanto quem estivesse naquele momento participando de alguma forma, jogando, assistindo ou colocando aqueles galos ali para a briga, seria responsabilidade direta, né? Seria autor direto de maus tratos e o dono da empresa seria o responsável também por maus tratos. Ou seja, a pessoa jurídica, né, o dono, mas a pessoa jurídica também ia ser responsabilizado penalmente por crime de maus tratos. No caso da rinha aqui especificamente, apenas aquelas pessoas que estavam naquela situação, quer seja o dono da rinha, quer seja os donos dos animais, quer seja quem estava fazendo a aposta, ou apenas curiosos, todos eles, em tese, respondem por crimes. Era um caso de reincidência lá nesse lugar? Não, até onde eu sei, não, né? Mas nós temos várias denúncias a respeito de rinhas de galos aqui no estado do Piauí. E nós temos também rinhas de pássaros, né? Principalmente de canários, que também é um crime de maus tratos. Ora, a lei, quando ela fala de maus tratos, ela não especifica cães e gatos. Ela diz animais, maltratar animal, né? Só que ela qualifica, como eu acabei de falar, se tratando de cães e gatos, a penalidade é maior. A Aline citou um caso em Picos, né? Infelizmente, de envenenamento, a suspeita, pelo menos, na verdade, de que, inclusive, estariam usando vidro triturado, né, para matar animais, cães e gatos também, delegado.
A Delegacia de Meio Ambiente está acompanhando esse caso, já que se trata no interior, e aí eu acrescentaria um outro caso também que a gente tem visto nos últimos dias, de um vídeo viralizando de um homem com uma cadela, que ele atribui inclusive a essa cadela o nome de Janja, e ali ele trata aquela cadela, né, com uma série de ofensas. Na questão, vamos botar claro, né? A lei, quando fala de maus tratos, ela bota um verbo, maltratar. O que vai dizer se é maus tratos ou não vai ser todas as circunstâncias e decisões jurisprudenciais, né? Isso é que vai dizer que determinada situação é maus tratos. Já está pacificado. Rinhas é maus tratos, né? Isso já está pacificado nos tribunais. Você deixar o animal acorrentado de forma indefinidamente, não é porque o fato de estar acorrentado é crime, mas se você botar por tempo prolongado demais vai caracterizar crime, né? A falta de alimentação, quando você faz isso de forma proposital, né, também vai caracterizar crime. Então, o caso vai me dizer, ao analisá-lo, se há crime ou não. Só que esses crimes de maus tratos, ele tem que ter uma perícia. O que vai comprovar os maus tratos, a prova material vai ser a perícia. Então, se há casos de envenenamento, o fato do animal morrer não significa que ele foi envenenado. Quem é que vai me dizer que ele foi envenenado ou não? A perícia. Então, enquanto a perícia não sai, as investigações, a gente continua pegando depoimentos, mas ela fica ali em stand-by até que eu tenha certeza que de fato aquele animal foi envenenado. Aí sim, se ele foi envenenado, o crime existe e nesse caso a polícia tem que dar continuidade, né? Então, a questão do Pix, eles vão necessariamente ter que passar pela perícia para saber que aqueles animais foram envenenados ou não, para poder a polícia dar continuidade. Se não, mais na frente ele vai pedir o arquivamento, né, porque o fato é atípico. E na questão de Floriano, eu vi rapidamente o vídeo, né, uma pessoa pegando um animal e xingando, né? O vídeo em si, você tem que ver a ofensa verbal. A ofensa verbal, ela, para você se sentir ofendido, você tem que ter consciência. Se você não tiver consciência, você não é ofendido, né? Agora, se ele está puxando, se ele está maltratando, ali no vídeo que eu não vi, mas se ele estiver maltratando, aí sim vai caracterizar. Mas as próprias palavras, não. Eu vou dar um exemplo. Recentemente chegou aqui uma pessoa na delegacia, querendo fazer um boletim de ocorrência, porque no condomínio onde ela mora tem alguns gatos e as pessoas estavam olhando de cara feia para o gato. E ela achava que os gatos estavam ofendidos. Mas gato não tem personalidade, né? Não tem o psicológico. Esse daí é para ser humano, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar do tema animal. Tem muitos defensores, né, desse tema, que é importantíssimo, é um tema mundial, não apenas animal, mas o tema do meio ambiente é muito importante. Mas a gente tem que saber, ao acusar alguém, se aquele fato de fato é crime ou não. Nós temos que ter essa responsabilidade. Por mais que eu amo o animal, eu não posso imputar a uma pessoa um crime que não ocorreu. Então nós temos que combater de forma veemente esse ilícito, né, esse crime, mas temos também que ter a responsabilidade de imputar apenas os fatos que de fato são crimes. Nós precisamos também ter uma educação ambiental. Nós não temos, olha, o meio ambiente ele não se resume apenas a cães e gatos. O meio ambiente é o ar que nós respiramos, é a água que nós bebemos, são as árvores que estão ao nosso redor. Então existe todo elementos do meio ambiente que tem que ser preservado, que tem que ser combatido as suas práticas criminosas e que tem que ter uma conscientização, uma educação ambiental. É por isso que essa delegacia, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente que está aqui atrás, ela fica localizada no Centro de Ensino Ambiental. É para isso que serve. Nós temos que levar a nossa população, as nossas crianças, a questão da conscientização ecológica. Senão o nosso futuro ele vai ficar comprometido. A Aline Moreira, está lá no estúdio, ela interpelava inclusive a respeito dessa questão do vídeo que viralizou em Floriano,
que a suspeita que se levanta, inclusive, até de zoofilia, embora isso não provoque não fique claro naquele trecho de vídeo que se tem observado, né, circulando nas redes sociais, mas que haveria essa suspeita. Já é de conhecimento da delegacia, está sendo investigado por lá? O senhor tem alguma informação acerca dessa outra suspeita, delegado? Não, a delegacia ela tem que ser provocada, né? Então, o que a gente vê nas reportagens aí tradicionais, todo dia a gente acessa e vê se tem alguma denúncia, né? E se tiver nesses sites, nessas empresas de reportagem, a gente abre por ofício, porque assim, os crimes perpetrados contra o meio ambiente são crimes de ação pública incondicionada. O que significa dizer? A autoridade policial, o Estado, sabendo daquele fato, independentemente de como ele tomou conhecimento, ele é obrigado a agir. Então, se a gente vê uma reportagem, se a gente vê num jornal, né, até assistindo uma televisão, falando sobre isso, a gente tem que tomar uma atitude, né? O que é que nós fazemos aqui na delegacia? Houve uma reportagem, a gente tomou conhecimento, a gente vai ver primeiro se foi comunicado através de um boletim de ocorrência, que é a comunicação de uma notícia crime formal. Se não tiver, e aí se não for aqui na região de Teresina, a gente entra em contato com os colegas da região para saber se eles tomou algum tipo de atitude naquela localidade. Por quê? Embora a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente ela seja uma delegacia estadual, que abrange todo o território piauiense, mas nós não temos recursos. Nós temos apenas 3 policiais civis e 2 penais que fazem, às vezes, administrativo que nos auxilia. Então, nós temos um contingente policial muito pequeno com a área territorial muito grande. E aí, claro, os distritos, né, em cada uma das cidades também podem fazer esse trabalho. Quero agradecer ao delegado William Moraes pelas informações prestadas, fazendo uma avaliação desses casos, né, tanto aqui da Rinha de Galo, na região do município de União, como esse caso também que a gente comentou lá em Picos, infelizmente, animais morrendo com suspeita, inclusive de terem usado vidro triturado, né, para a morte desses animais, além desse caso lá em Floriano, Aline. Pois é, e também saber como que a gente pode procurar as autoridades para denunciar. É importante que essas denúncias cheguem até a delegacia, né? Não só mostrar os vídeos nas redes sociais, as denúncias precisam ser formalizadas, até para que a polícia tenha conhecimento, né? Assim como o delegado acabou de explicar para a gente. Gorete, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar.